Fala, Dev, beleza? Hoje a gente vai trabalhar aqui com autorização e roles do Clerk. Vai ser a forma como a gente vai diferenciar um usuário admin para um usuário membro normal, que não tem tantas permissões ali. Então, são formas de proteger a sua aplicação, proteger certas features, proteger certas páginas que você quer que só um usuário com mais permissão, um gerente, um admin realmente possa acessar. No nosso caso aqui, eu vou utilizar esse meu projeto, é um projeto que eu desenvolvi na minha mentoria. Então, para quem não sabe, eu ofereço mentoria para as pessoas, tem inclusive mentorias gratuitas. Então, quem quiser interesse, quem tiver interesse em saber como que a mentoria funciona, só deixa um comentário aí no YouTube com o teu LinkedIn. Aproveita para até divulgar o teu perfil, né? Aí no YouTube, mas deixa aí que eu entro em contato com você, beleza? Então, como que vai funcionar é isso aqui. Eu já tenho aqui o projeto pronto, só que a gente vai adicionar uma nova feature ao projeto, que é essa questão de permissionamento do Clerk, tá? Então, o projeto aqui, ele é tipo uma rede social, tá? A ideia é que as pessoas possam inserir frases motivacionais, dramáticas, tristes, felizes, o que a pessoa quiser. Então, eu posso chegar aqui e colocar teste com o user admin. E aí, eu deu errado aqui, deixa eu ligar o meu banco de dados que não tá ligado. Beleza, eu liguei o banco de dados e agora eu tenho todas as mensagens que já tínhamos colocado. E vejam que eu tenho, inclusive, dois usuários, né? O Matheus Menezes e o tester top. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma outra mensagem, só para vocês verem, teste again 2, e aí ele aparece aqui já de instantâneo. Então, esse teste top é o que eu estou logado com esse e-mail aqui, tá? Qual que é a grande questão aqui? Eu tenho que ser capaz de, na verdade, o usuário admin, que não vai ser esse usuário aqui, vai ser esse daqui, ó, Matheus Menezes. O usuário admin ele vai ser capaz de deletar qualquer mensagem na rede social, porque às vezes pode ter alguma mensagem que quebra a política de ética da plataforma, e aí o usuário admin ele pode ir lá manualmente e já deletar direto. Ele só não pode editar porque aí ele poderia se passar por outra pessoa e escrever o que ele quisesse. Então, idealmente a gente só deleta. E veja que a gente já tem a feature aqui, ó, em que o meu usuário ele está podendo deletar qualquer mensagem dele próprio, certo? E aqui tá certo, ele pode deletar e ele pode editar qualquer mensagem que ele mesmo fez, beleza? E aí, eu vou relogar aqui com o meu usuário admin, tá? Beleza, refiz o login aqui, tô com o meu usuário admin agora, e vejam que agora eu só posso deletar as mensagens que são desse próprio usuário. Eu não posso deletar essa daqui. Então essa é a feature que a gente vai trabalhar, porque esse usuário que eu tô, ele é para ser o usuário admin, então ele poderia deletar essa mensagem aqui, tá? Então, como que a gente começa com essa feature? Primeiro de tudo, antes de mexer em qualquer coisa, a gente precisa mexer, na verdade, no dashboard do Clerk. Então, faz o login na sua conta do Clerk, escolhe qual que é o projeto que você vai fazer, e aqui eu já estou considerando que você tem toda uma autenticação trabalhada no Clerk, login, logout, reset password, tudo bonitinho, já configurado. Se você ainda não tem, assiste um outro vídeo meu, que eu faço todo o setup do Clerk completo, do login, logout, reset password, tudo que a gente tem que ter, tá? E aí, você vem aqui nessa aba Organizations, e a gente vai criar uma nova organização, tá? Eu vou colocar Social Media e o slogan opcional, não preciso, vamos dar o Create. Beleza, entrei aqui na Social Media, a gente vai mexer em algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, a gente vai vir em Members e vamos colocar quais são os membros da organização. Eu vou colocar que esse usuário aqui, ele é admin. Beleza, então temos esse usuário aqui como admin. Primeiro passo feito. Segundo passo, a gente vem aqui nessa aba Configure e vamos procurar por roles e permissions. Eu já tenho aqui cadastrado algumas coisas, mas eu vou resetar, que é para fazer junto com vocês, tá? Então, aqui em permissões, a gente vai poder vir aqui dar um Create New Permission e a gente vai poder criar as permissões que a gente acha que cada usuário deve ter. Então, a gente está criando aqui permissões que são relacionadas às frases. Então, eu vou colocar aqui phrase delete. Então, o Clerk, por padrão, ele já coloca que aqui
da permissão, ela tem que começar com org, de organization. Depois ele recomenda, ó, depois de org, coloque qual que é o nome da feature e depois a permissão que essa feature te dá. No nosso caso, a feature vai ser phrase e a permissão que ela me dá é o delete, certo? Então sempre siga a nomenclatura que está aqui no Clerk para virar um padrão de permissionamento da sua aplicação, tá? Então vamos lá, phrase, delete. Então, user can delete any phrase. Então aqui é a descrição para você colocar, só para você relembrar o que essa permissão faz. Vou criar. E temos aqui a permissão que a gente precisa. Então agora eu só preciso dizer qual o role que tem essa permissão. Então eu vou vir aqui no admin e vou dizer, ó, edit role e vou adicionar essa nova permissão aqui para essa role de admin, certo? Então adicionei, update role, beleza. O nosso admin agora tem essa permissão e o nosso membro vocês vão ver que não tem, certo? Beleza, então vamos lá. Próximo passo é: eu preciso dar ao clerk uma forma dele saber se o meu usuário ele tem essa role, se ele tem essa permissão ou não. Então a gente precisa passar para o nosso sistema essas informações que por padrão a gente ainda não tem. Então a gente ainda não pode ir para o código. Então o próximo passo é: vamos entrar aqui em Sessions. Edit aqui em Customize, ó, voltando aqui, Customize Session Token. A gente vai pegar esse Session Token, que é o que a gente está utilizando, né, para poder fazer a sessão, e vai editar. Então, clica aqui em Edit, e aí vocês vão adicionar esse daqui, ó. Por padrão ele vai estar vazio, tá? Então, vocês vão adicionar um JSON, e aí vocês colocam Organization, ou o nome que vocês preferirem, tá? Isso aqui não importa. E aí vocês vão pegar. Isso aqui é tudo que vocês podem adicionar por padrão aqui do Clerk, para vocês terem coisas a mais, como o org.name, que a gente criou, o org.slug, porque você pode ter múltiplas organizações, né, para os mesmos usuários. Então você pode adicionar tudo isso aqui caso seja necessário para você tá administrando a sua aplicação. O que a gente quer é as organizações do usuário, tá? Então vou colocar aqui User Organizations. Só clicar que ele já preenche para você. Então vou dar aqui um save. E beleza, tudo do Clerk está pronto, pessoal. A gente já pode sair do dashboard e agora a gente vai só mexer em código. Então lembrando, esse usuário aqui, ele é admin. Se eu atualizar aqui, continua da mesma forma, porque a gente ainda não está trabalhando no nosso código com isso. Vamos fazer essa parte do vídeo, beleza? Então, entrando aqui em nosso código, vamos lá. Eu tenho aqui um phrase card. Vamos lá, deixa eu fechar todos os arquivos aqui, na verdade. Phrase card. Vamos lá. Eu já tenho aqui algumas verificações de permissão que a gente vai remover, porque a gente não vai mais fazer essas verificações simplesmente pelo front-end. A gente vai fazer essas verificações pelo permissionamento do Clerk, tá? Então, pelos roles e permissões. Então, vamos lá. Deixa eu procurar aqui por delete essa parte aqui. Pronto, beleza. Então, aqui eu verifico se a pessoa é o autor da frase. Se for o autor, aí aparece renderizado esse botão aqui de delete, tá? Então, primeiramente, vou remover essa verificação. Então, agora todo mundo tá aqui mostrando o botão de delete, independente de se é de mim ou não. Então, vou até mostrar aqui para vocês que se eu tentar deletar esse daqui, que não é a frase do meu usuário, veja que meu usuário é esse Matheus Menezes, se eu tentar deletar, vai dar um erro, porque eu faço já uma verificação aqui no front-end. E eu vou remover essa verificação, tá? Eu vou deixar esse exalto aqui, porque a gente ainda não vai querer isso. Mas essa verificação tá aqui no meu handle delete. E no meu handle delete, eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa verificação se o usuário ele é diferente do usuário da frase realmente que está lá no banco de dados. Se ele for diferente, eu retorno esse toast.erro, dizendo que você só pode deletar suas próprias frases. Não quero mais isso, tá? Vou deletar aqui e se eu tentar deletar essa frase, ainda vai me dar um erro. Por quê? Porque lá no back-end eu ainda estou verificando também, tá? Mas primeiro vamos resolver essa questão aqui
da lixeira tá aparecendo para todo mundo. Então, eu vou sair do meu usuário admin e eu vou entrar no meu usuário que não é admin. Então, para ele, deveria aparecer só a lixeira apenas para os próprios posts, tá? Então, vamos lá fazer essa troca de usuário. Beleza, pessoal? Usuário alterado. Eu estou com um usuário que não é admin. E vejam que está aparecendo para ele deletar a frase que é dele e para ele deletar a frase que não é dele. Como ele não é admin, isso não deveria acontecer. Então, vamos resolver essa questão primeiro. Vamos lá. Então, eu vou voltar aqui para onde a gente tinha o delete. Vamos voltar lá. Delete comment, modal. Aqui, o trash. Pronto, beleza. Então, isso daqui, ele tem que ser protegido de acordo com as permissões. Como que a gente faz isso? É só vocês chegarem aqui e colocarem um protect, que é um componente do próprio Clerk. A gente vai colocar esse botão dentro desse protect, tá? Então, se eu fizer isso e voltar aqui, vejam que não fez diferença alguma ainda. Esse protect, ele recebe algumas props. Duas delas são a permissão e a condição. Então, essas são, ou o OLE também. Então, essas são as três coisas que a gente pode utilizar para tentar fazer o permissionamento, tá? Na maioria das vezes, o que vocês vão usar é esse permission, tá? Hoje não é isso que a gente vai utilizar, mas na maioria das vezes é isso. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar usando esse, porque, como eu estou dizendo, na maioria das vezes, lembre, você vai querer fazer por permissão. É muito melhor você fazer por permissão do que por role, tá? É uma questão melhor de segurança. Então, a gente coloca aqui qual que é a nossa permission, que vai ser o org, crazy, delete. Então, se eu fizer isso, veja que já removeu aqui o botão de deletar de todas as publicações, porque o meu usuário não tem essa permissão aqui. Mas lembrando, o meu usuário ele deve ser capaz de remover os próprios posts, independente dele ter essa permissão, né? Ele pode remover essas próprias frases. Então, por isso que nesse específico a gente não vai usar o permission, tá? A gente vai usar o condition, porque a gente vai fazer uma condição múltipla. E aí esse condition, o Clerk não tem a tipagem, né, pelo jeito, mas ele vai receber pronto, ele vai receber uma arrow function, e aí nessa arrow function ele tem uma tipagem, e aí eu posso devolver aqui algumas verificações, múltiplas verificações, tá? E aí eu posso colocar permissão isAuto, ou eu posso pegar aqui o res que está aqui dentro, res. Aí o res recebe um objeto que você vai perguntar se ele tem uma permissão ou se ele tem um certo role. Eu vou dizer permission, delete, ou na verdade é org, crazy, delete, tá? E vejam que agora o meu usuário ele voltou a ter o botão de deletar para ele poder deletar as próprias frases. Inclusive, eu já consigo fazer isso. Só clicar aqui em deletar e aí a frase vai ser deletada com sucesso. Mas eu não consigo deletar frases que não são minhas. E isso que é o importante, porque eu fiz essa verificação aqui. O usuário ele é o próprio autor ou ele tem a permissão de deletar. Então, nesse caso aqui, ele não é o autor e ele também não tem a permissão de delete. Então, beleza, a gente já tem aqui uma proteção funcionando. Mas a gente tem alguns problemas, tá? Eu vou voltar novamente para o meu usuário admin. Então, de volta aqui no meu usuário admin, vejam que eu consigo deletar as minhas próprias frases, mas eu ainda não consigo deletar a frase de todo mundo, de outros usuários. Porque a gente ainda não informou para o nosso clerk aqui do localhost que esse usuário tem essas permissões. Para isso, a gente precisa fazer alguns passos adicionais, tá? Só que, antes disso, eu quero melhorar uma coisa, tá? Vejam que a tipagem aqui, eu posso colocar qualquer coisa, que ele não vai informar se está certo ou se está errado. Eu não gosto disso, eu gosto de coisas type safe. Então, para resolver isso, a gente vai criar aqui um arquivo de tipagem. No meu caso, eu estou trabalhando em uma arquitetura por features. Então, eu vou aqui na minha pasta de features e vou criar uma de auth. O correto era que eu tivesse todas as minhas coisas aqui de autenticação aqui dentro,
com hooks para a gente poder fazer algumas inversões. Não tá tão dependente assim do Clerk, né? Mas como nesse projeto eu só estou utilizando a autenticação por OAuth, eu só estou fazendo a autenticação pelo Google, aí eu não tenho muito o que fazer aqui de demais, né? Mas aí eu vou criar aqui uma pasta de types e eu vou mudar os tipos do Clerk. Eu vou fazer uma. Vou sobrescrever a tipagem. Para eu sobrescrever a tipagem, eu utilizo esse globals.d.ts e eu coloco um export vazio assim mesmo e eu posso fazer um declare global. E com esse declare global eu posso estar tentando sobrescrever qualquer tipagem que eu quiser, que já vem em certas libs. Então eu venho aqui em interface, clerk authorization e abro aqui o objeto e eu vou adicionar quais são as minhas permissions. Hoje ele está como se fosse um string normal, né? Então eu vou colocar para ser o meu org phrase delete. E aí ele não reconheceu porque a gente precisa colocar aqui também o role. E aí vai ser o nosso admin ou member. E aí ele já começou a me reclamar aqui que não existe essa permissão dentro do Clerk, tá? E eu vou colocar aqui a permissão correta, que é o phrase delete. Então, toda vez que eu criar uma permissão lá no painel do Clerk, é ideal que eu venha aqui e adicione outra, tá? Então, beleza. Já foi aqui essa questão de tipagem. O que a gente vai fazer agora, como eu falei, é fazer com que o nosso usuário seja visto como admin aqui na nossa aplicação. Para isso, a gente vem aqui novamente na pasta de auth e vamos ter que criar um novo component. Então, vamos colocar aqui uma pasta de components e a gente vai criar esse componente chamado sync active organizations, tá? Esse componente ele vai receber quais são as organizações do usuário. Então vai ser, vamos chamar de orgs mesmo, e vai ser orgs, ele vai ser opcional e ele vai receber um recorde de string. Então vai ser um objeto de string, a gente não tem tanta certeza do que vai vir lá dentro. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar aqui é o const set active e o is loaded que vem do use organization list, que é um hook do Clerk, tá? A gente vai pegar o org id que vem do use of, outro hook do Clerk. Eu vou, obviamente, estou usando hooks, né? Então vou obviamente dizer que isso aqui é um cliente, então um client component. E eu vou colocar aqui const first org id é igual a object.keys. Na verdade não assim, object.keys orgs. E aí se não tiver nenhuma organização, eu devolvo um objeto vazio. E aí eu devolvo também aqui a posição 0 desse object keys, tá? É meio complicado esse daqui, mas no final das contas é uma coisa que é aquele tipo de componente que você copia, cola e nunca mais precisa mexer, tá? Aqui no nosso use effect, a gente vai fazer o seguinte. Se não tiver carregado, a gente retorna, tá? Se não tivermos um org id e tivermos, né, e tivermos uma first org id, a gente vai colocar o sect active organization first org id, porque ainda não temos um org id para colocar, a gente vai colocar esse first aqui, certo? E aí a gente vai aqui ele está reclamando o meu lint. É só dizer que isso aqui é void, porque não retorna nada.
E a gente vai refazer isso aqui toda vez que mudar o isLoaded, o org.id, o first org.id e o sectActive. E o componente em si não retorna nada, tá? E é isso aí. Tudo que a gente precisa para esse componente é isso. A gente vai agora carregar esse componente no nosso layout. Então vamos lá para o nosso layout aqui. Layout. E aí a gente coloca dentro, tem que ser dentro do Clerk Provider, tá? A gente coloca o nosso componente. Aí a gente vai ter aqui o orgs dele. A gente precisa pegar esse orgs. Para pegar esse orgs, a gente vem aqui const é igual a auth. Por que eu estou usando esse auth? Porque o layout é um server component, então a gente não pode usar hooks, tá? E aí a gente vai querer pegar aqui dentro, veja que tem várias coisas, mas a gente colocou as nossas organizações dentro de um lugar lá no dashboard, vocês lembram onde foi? Onde foi? Então foi no nosso session. Então aqui nesse session claims a gente tem tudo que, que vem dentro daquele session, tá? Então aqui em orgs eu posso colocar session claims, ponto, e aí vem uma outra parada que é, vejam que não tá aqui a chave orgs que a gente colocou, tá? Mas eu vou colocar aqui orgs e vai dar erro. Na verdade a gente colocou organization, eu acho. Organizations. Beleza. Aí vai dar erro aqui dizendo, ó, isso aqui é possivelmente null. Eu posso colocar isso aqui, ele funcionaria. Mas eu não gosto disso. Eu quero tipagem. Eu tenho certeza que isso vem no meu session, porque eu coloquei lá no dashboard para ver. Então eu venho aqui novamente no meu globals.d.ts e eu vou criar um novo declare global. E nesse novo declare global eu vou ter que a gente vai sobrescrever o interface custom jwt session claims e dentro disso vai ter uma chave a mais que vai ser o nosso organizations, que vai ser um record de string e string. E aí a partir desse momento, se eu vir aqui, já temos ali organizations. Ele continua sendo possivelmente undefined, então eu preciso disso daqui, porque na verdade eu não sei se o sessions claims ele realmente vem, né? Ele pode ser null, mas o meu organization ele já está aqui como parte do meu session claims. Então isso é uma, assim, você poderia fazer sem, né? Era só fazer esse as aqui, inclusive, mas eu prefiro ter o type safety. Beleza, e agora vamos testar aqui, atualizar. Ainda não foi. Vamos dar uma olhada aí no que está vindo aqui no nosso Session Claims. Talvez a gente precise relogar, tá? Não, aqui, já pegou a nossa organização e está dizendo que eu sou admin dessa organização. Então, o que é que está faltando? Vamos relogar, só para ter certeza, né? Às vezes é outro problema, mas... E agora funcionou. Pronto. Aí vejam que eu tenho aqui todos os botões de delete para todos os usuários, porque eu estou com o meu usuário admin. Lembrem que quando eu estava com o usuário sem ser admin e já estava tudo funcionando no Protect, ele não estava aparecendo para todos os usuários, ou para todas as frases, né? Agora eu posso vir aqui e tentar deletar essa frase aqui. E vai dar erro porque eu tenho uma verificação no back-end, então vamos ir para a nossa última etapa aqui do vídeo, que é fazer a proteção pelo back-end, porque não adianta você proteger o teu front. Nunca é suficiente de proteger o front e na verdade, proteção no front não é proteção. Proteção no front é só para dois motivos. Melhor experiência de usuário, para você não deixar o usuário tentar fazer qualquer coisa e ele não conseguir. E para você evitar requests desnecessários ao teu back-end, porque a verdadeira proteção vai acontecer no teu back-end, tá? Então a gente vai chegar aqui no nosso back-end e ele vai ser aqui phrase router. Eu estou utilizando o TRPC, tá? Mas aí isso valeria para qualquer back-end que você tivesse, tá? E aí eu tenho aqui create, add like, remove like, save, remove save, delete. Então eu tenho esse delete bem aqui. E aí a gente pode fazer essa proteção de diversas formas, tá? E aí lá no Clerk, na documentação do Clerk, você consegue encontrar todas as formas que temos para fazer isso. Vamos dar uma navegada aqui.
eu posso ter aqui o Wooly e posso dar uma lida aqui em tudo que eles têm sobre como que a gente cria os Wooleys, tudo que eu fiz, né? Como que a gente cria os Wooleys, como que a gente usa o Component Protect, como que a gente limita o Access by Wooly e Permissions. O que eu tô querendo ver é esse aqui, né? E aí, aqui, ver os permissões ativas de um usuário em uma organização, foi o que eu acabei de fazer, né, com aquele componente. E aqui ele mostra a Authorization in Client Components, se a gente tem um Protect, Authorization em Server Components, se a gente também pode usar o Protect, e Authorization in Endpoints, é isso que eu quero, né? Aí vejam que aqui eu tenho o auth do clerk e eu tenho o usid, o res. Lógico que você vai ter que fazer toda uma conexão que, né, a gente fez no outro vídeo que eu tenho de setup de autorização do clerk, né? E aí tem aqui para o remix, se você tiver com JavaScript puro. E alter aqui é para utilizar o server component com o protect ou então com auth.protect, que é uma função aqui. Sem usar o componente, né? E se eu quiser um client component utilizando o res, sem utilizar também o componente, aqui é para eu fazer a verificação em funções, em vez de fazer pelo componente. Aqui mostrando como que eu adiciono os types, que eu também fiz, né? Então tem tudo aqui na documentação. Então eu vou subir aqui para Authorization in Endpoints e eu vou dar uma olhada aqui nesse Route Handlers. Eu tenho res e eu tenho auth, pronto, protect, tá? E aí eu posso utilizar esse res, que é o que eu provavelmente vou utilizar, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu delete, minha rota de delete, e eu faço aqui uma verificação que é a seguinte. O usuário é o autor? Ó, veja só, eu tenho essa função. Se o usuário não for o autor, eu estou devolvendo um erro. Se bem que aqui é o de You can only delete your own phrases. Ou you can only edit your own phrases. Delete. Se não tiver uma frase. Beleza. Então, na realidade, para o delete eu não vou utilizar isso daqui, tá? Não, peraí. Eu posso assim utilizar. You can only edit your own phrases. É porque eu estou utilizando essa mesma função para o delete e para o edit. Aqui eu posso receber um erro message, que é o melhor. E eu vou passar esse erro message aqui. Aí aqui eu passaria assim e no edit também. Você pode deletar apenas suas próprias frases, você pode editar apenas suas próprias frases. Beleza. Isso se o usuário não for de mim, né? Então vamos fazer uma verificação aqui. Eu preciso ver o res aqui do clerk, né? Então vamos lá. Eu posso chegar aqui, const igual a await off, que vem do clerk. E isso aqui teria que ser um res. E por que tá me dando esse erro? Tá, pelo jeito eu não preciso do await. E aí eu posso colocar primeiro, se eu posso colocar aqui, se você não tiver a permissão de organização phrase delete, eu vou rodar essa função de user is auto, porque aqui eu consigo eu tenho que subir esse aqui se não tem a frase para cá. E se a frase não existir, aí simplesmente a gente retorna o not found. Se a pessoa não tiver a permissão de delete, eu vou executar o user is auto, que é para ter a certeza de que
o usuário tem essa permissão. Porque se ele tiver a permissão de deletar, beleza, já passa para cá, ele deleta. Se ele não tiver a permissão de deletar, a gente verifica se ele é o autor. Se ele for o autor, a gente continua aqui. Se não, a gente dá um throw new erro e acaba essa função de delete aqui. Então vamos dar uma testada aqui, se ele já funcionou. E funcionou. Então, beleza. Agora eu consigo deletar qualquer frase, sendo minha, sendo do tester, porque eu sou um usuário admin. Então, tudo que eu precisei foi pegar essa função res, da mesma forma que a gente usa lá no front-end, e perguntar se o usuário ele tinha essa permissão de organization, freeze e delete. Agora eu vou voltar até para o meu usuário de tester e vou testar o front-end e testar o back-end com ele. Beleza? Então eu estou aqui com o meu usuário que não é admin e vejam que ele só consegue deletar, não aparece para ele deletar as frases que não é dele. Então eu vou tentar deletar aqui uma frase que é dele. Funcionou. E as frases que não é dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar a proteção do front-end, que é para a gente ver se o back-end realmente está protegendo. Então eu vou tirar aqui esse protect. Beleza? E a partir desse momento eu consigo ver o botão de deletar para todas as frases, independente dele ser o autor ou não. Então eu vou aqui tentar deletar essa. Fail to delete phrase. Funcionou. Então o nosso back-end está protegendo, por mais que o nosso front esteja falhando, tá? Aí eu vou aqui voltar, obviamente, para o nosso front ficar bonitinho também. E a pessoa que não é admin não pode deletar tudo. Beleza, pessoal? Então agora vocês entenderam como que a gente faz o permissionamento, a gente faz o uso de permissões por roles e permissions utilizando o clerk. Isso é a opção 1, que é fazendo tudo pelo clerk, tá? Mas você também poderia fazer tudo pelo teu banco de dados, utilizando os componentes de proteção do clerk, como o res e o Protect, ou você poderia fazer a tua própria verificação de permissões, né? Você salva o role dos usuários e as permissões dos usuários no teu banco de dados e você verifica da forma que você quiser. Um adendo aqui em Organizations, a gente tem um limite, obviamente no plano gratuito, é uma das poucas limitações que o Clerk tem no plano gratuito, e você só pode ter 5 membros, tá? Então aqui na minha organização tem um membro que é o meu usuário admin. Membros. Usuário admin é o único membro dessa minha organização. Para projetos de portfólio e tal, não tem muita importância você estar utilizando, você vai estar de boa com o plano gratuito. Mas para um projeto de um cliente, se ele estiver disposto a pagar, ótimo, até porque o Clerk é muito bom e é muito barato. Mas se ele não estiver disposto, aí o que eu faria? Eu utilizaria, eu simplesmente salvaria no o role do meu usuário, as permissões do meu usuário no meu banco de dados, mas eu continuaria utilizando o Protect, o res, tudo que vem do Cloak. A única diferença é que eu não pegaria essas permissões através desse Use Organization List. Tá? Não faria essas coisas aqui pelo Clerk, né? A gente faria isso puxando do banco de dados. Então, em vez de puxar do Session Claims, a gente puxaria do nosso banco de dados e poderia salvar em algum estado, de alguma forma, quais são as permissões dele e através de um hook, tá puxando aqui se ele tem ou não tem, tá? Então, gente, é isso aí para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. E como eu falei também, esse projeto inteiro ele foi desenvolvido na minha mentoria com um dos meus alunos individualmente. Se vocês tiverem interesse em saber como que a mentoria funciona, entre em contato comigo, deixa no comentário aí o teu LinkedIn, que eu vou me conectar com você. E como eu falei, aproveita isso para usar como uma forma de divulgar o teu LinkedIn também. Então é isso aí, galera. Deixa um like aí no vídeo, compartilha se puder, se inscreve no canal. Eu tô tentando aqui ao máximo achar um tempo para focar no canal e desenvolver mais vídeos. E eu acho que agora eu vou começar a conseguir focar nisso e trazer mais vídeos, pelo menos
de 15 em 15 dias ao menos pra vocês, tá? Então é isso, gente. Valeu e até mais.